Nosso próximo destino agora, aqui na Marina do Davi, é embarcar numa das voadeiras que passam por várias comunidades atendendo a população ribeirinha. Nosso objetivo hoje é de chegar ao Museu do Seringal, objeto de estudo muito importante para poder entender o desenvolvimento da região amazônica e principalmente como que se deu as atividades econômicas que foram muito marcantes e determinantes para toda Manaus. É importante também de salientar que, além do museu ser esse foco importante de pesquisa sobre a cidade, também mostra como foi feita a adaptação do povo nordestino em relação a essa região e principalmente como se deu a miscigenação dos grupos étnicos dos povos originários com os imigrantes que vinham do Nordeste em busca de novas oportunidades e que acabou dando origem ao povo manauara. Aqui em Manaus é possível perceber de como a vida depende do ciclo da natureza. Tudo é feito pelas águas, principalmente das populações ribeirinhas. Transporte, comércio, alimentos, tudo precisa passar pelo leito dos rios. Tudo depende desse ciclo, das vazantes, das subidas das cheias, e também observando a sua natureza em volta, também é bem visível o quanto que a floresta depende do ciclo da ecologia. Um solo muito pobre, argiloso. Conforme se passa com os barcos, observa-se também a vida correndo normalmente. As pessoas indo e vindo, as praias fluviais, que também dependem desse momento agora de cheia. É possível observar a vegetação, às vezes com até 15 metros de água que estão submergidas e só suas copas ficam à mostra nesse paraíso aquático. E com isso as pessoas vão ganhando também seu meio de subsistência com as pequenas praias que aparecem. A população vai se adaptando, acaba por entender mais do que nós aqui do Sudeste que a vida é feita de ciclos. Em algum momento, com um pouco mais de dificuldade, outro momento, quando as águas elas estão mais cheias e trazem mais vida e esperança, embora às vezes alguns transtornos também. Nesse momento de visitação a Manaus, as águas tinham já tomado grande parte de bairros mais próximos do Rio Negro e também do Amazonas. As pessoas dependem dessas pequenas embarcações como se fossem ônibus, parando de vila em vila, levando as pessoas para o seu destino e trazendo outras. E com isso a vida segue, num ritmo que depende sempre do ciclo das águas, depende da hidrodinâmica desses ambientes. As copas estão bem próximas da gente, bem próximas. E de pensar que tem quase 10 metros de profundidade e que bem pouco tempo atrás tudo ficou seco devido às mudanças climáticas que também atingiram a essa região de uma maneira muito drástica. Nem parece agora, olhando o fluxo delas e as pessoas seguindo seus movimentos. Passa por igarapés, entradas, e não se imagina que, virando uma curva de rio, se depara com uma casa na colina ou com alguns grupos de casas de palafitas, onde a população sobrevive com a sua fé, sobrevive com o seu comércio, sobrevive na sua dinâmica do dia a dia. Aqui tem muito conhecimento indígena preservado, muito conhecimento dos povos originários. Aqui se valoriza a natureza de uma maneira que nós precisamos aprender muito ainda. Mais uma comunidade servida. O barco segue seu destino. De novo, novas vilas, novos igarapés,
não se parece nem um pouco com os ônibus da capital. Até chegarmos no nosso destino. O barco vai fazendo a curva, nos deixando agora no nosso destino, e ele segue. Segue levando seus trabalhadores, que mais um dia encerra. Agora nós vamos visitar o Museu do Seringal, após conhecer uma série de comunidades ao longo do rio. Eu queria continuar também com o barco. Me passam várias coisas. Como é possível voltar para casa num rio tão bonito? Aqui é o cenário do filme A Selva, feito em 2001, mostrando a história real do Amazonas e da sua opulência nesse período. Esse é o cenário do filme da mercearia. Tudo que está aqui era passado os seringueiros e colocado nas suas contas, que as dívidas ficavam impagáveis. Tudo aqui, tudo que ele precisava para sobreviver no mato, da comida, as suas ferramentas, tudo daqui. Na cristaleira eu tenho bastante francês. Já os móveis da época era da madeira jácara lá na Bahia. Eles tiravam do Brasil, levavam para a Europa, beneficiavam o Brasil para vender muito mais caro. Desse lado eu tenho o Canto da Cultura, com um piano de 1911 e a biblioteca. Esse piano ele é uma peça original do primeiro ciclo da borracha. Quando eu falo que na mesa dele tinha porcelana portuguesa, porque tinha, essa daí já é brasileira. Mas esse piano aqui, ele é de 1911. Pertencia a alguém que tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro na época? Os coronéis. Tá? Então pertenceu a alguém que tinha dinheiro, este piano. Fotos que nós temos somente para ver vestimenta e estilo de cabelo. Nós não temos fotos do verdadeiro dono. Mas com o passar do tempo eles acabam indo morar em Manaus. A esposa do coronel leva eles para estudar lá. E na ausência da esposa, o casal fica só. Quando o coronel viajava para a família, tinha que ter uma segunda pessoa, era o gerente, que era casado. Foi só para bater as fotos. Desde que não toque, não sente, se não canto da disciplina, tá só ali, ó. Eu tenho duas geladeiras aqui, olha. Quer tomar água? É de seringueiros. Coitado do velho. Pega malária, corre de indígenas, não sabe trabalhar. Depois de um ano dentro da selva, o coronel lembra dele. Era raro quem soubesse ler e escrever. Retira ele da selva e ele fica no quarto de hóspede. Era conterrâneo do coronel, passa a ser um assalariado, e aí ele consegue pagar a dívida, volta para Portugal, escreve um livro selva dando origem ao filme gravado aqui. Então, Alberto é Ferreira de Castro na vida real. Era aqui o requerente? Qual deles? Ricos na Amazônia. E 80% desse povo que chegava era do Ceará. Ele chegou, ficou de quarentena, aguardando as orientações, depois passava no barracão de aviamento, que esse espaço é um armazém do coronel, mas era chamado de aviamento, pegava alimentação, material de trabalho e outros utensílios.
como eles chegavam somente com as roupas, eles iriam morar no meio da floresta amazônica, eles precisavam de tudo. Panela, prato, xícara, colher, querosene, coador de café. Era de graça isso? Ganhavam uma caderneta, onde tudo estava sempre incluindo os materiais de trabalho. Isso aqui é um material de trabalho. Nós chamamos ela de poronga, tá? Prima da lamparina. A lamparina você acende, põe em cima da mesa. Já a poronga põe na cabeça. Vem cá, que você vai ser dele. Coloca na cabeça. Olha, é que é teu mundo? É jogador de basquete. Abre a perna. Abre a perninha. Eu achei mais difícil que vai né? Só uma grande. Vai lá na madeira. E dava comida e bebida para todos. Porém, terminando a festa, passava no guarda-livro, tudo que comer e beber estava anotado lá. E a segunda agência do Banco do Brasil também está na nossa capital. As ruas foram pavimentadas, água e gás encanados, sistema de esgoto construído e as melhores lojas do país estavam aqui. E as mulheres moravam em Manaus, mas se vestiam como se estivesse em... Era chamada de quê? A Paris dos Trópicos, num período que rondava o mundo todo, chamado de a Belle Époque. Então só aconteceu no Brasil, no Amazonas, aconteceu em todo o mundo a Belle Époque. Seguia jornal francês, se frequentava restaurante francês e se falava o francês depois do português. Ou seja, Manaus era uma cabocla metida gringa. Au revoir. Enchente mediana, uma super enchente, a água levava isso aqui ao fundo. Nós já levamos esse ano na casa da Yaya, mas a água chegou aqui, ó. Lá no centro fez uma desgraça, né? Então esse ano está sendo uma enchente quase normal, entendeu? Não está tão alto também, não está muito baixo. Ficou lá na casa enquanto a esposa do coronel vai para estudar, exatamente. Igual eu morava aqui em Fátima e tive que levar meu filho para estudar em Manaus. Aí eu fui embora para Manaus, mas eu ainda tenho minha casa aqui na comunidade. Desde ontem que eu tô vendo cortando. Tá? Esse lado daqui eu vou cortar, tá? Limpa o local com o raspador. Com licença. Limpou com o raspador. Na verdade aqui eu tô só fazendo o H, que já tá limpo, tá? Mas se eu vier aqui pra baixo eu vou conseguir tirar mais sujeira, tá vendo? Ó. E na diagonal, com essa faca aqui salva-vida de seringueiras, porque antes era utilizada a machadinha, e a machadinha batia com muita força e machucava a árvore, tá? E tirava muito mais casca do que eu tô tirando aqui. Minha faca tá ficando séria. Estão vendo alguma coisa? Tá. Eu posso cortar de uma vez só? Posso, desde que a faca esteja bem amolada e com todo cuidado, porque se eu ultrapassar em nenhum momento aqui eu já cheguei na madeira da árvore. Tá chovendo. Eu posso cortar mais um pouquinho aqui, tá? Ó. Tá chovendo.
se eu chegar na madeira, eu vou machucar a seringueira. Quando eu machuco ela, ela vai criar um nódulo. Quando cria esse nódulo, ela vai criar pouca casca. Se tem pouca casca, tem pouco látex. Então eles levavam surra. Os capatazes passavam de olho neles. Começa a brotar. Olha o branquinho. Tá? Essa tigela não vai encher, sabe por quê? Vocês chegaram muito tarde. Né? É mais... Vê se da próxima vez chega 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, entendeu? O que que faz o calor? Faz com que o látex solidifique. Só as crianças. Abre a mãozinha, esfrega com o teu indicador. O calor da tua mão vai solidificar, transformando esse líquido branco viscoso, chamado látex, nos polímeros de borracha. A borracha que apaga com látex, a borracha que está na sola do sapato, a borracha que está nos brinquedos, a borracha que está nos pneus um pouquinho porcentagem. Tá? Das luvas cirúrgicas, materiais cirúrgicos, viu? Virou borracha. Qualquer tamanho de árvore ou... Não, a árvore para estar com o tamanho ideal, ela tem que ter 40 centímetros de diâmetro. Menos do que isso, não vai ter uma boa produção. Tá? Uma árvore com 40 centímetros é uma árvore de uma tigela. Uma árvore mais grossa, você pode colocar 2 tigelas, desde que sejam lados diferentes. Desse lado e do lado. Porque se você cortar, Mari, se eu cortar, fizer 10... Olha, tem a opção de restaurante aqui próximo. Puxa um galho, aí ela ramifica aqui, puxando, vai puxando aqui, até chegar na menorzinha aqui, ó. Sempre em 3. Na verdade, se vier um estudioso aqui, ele vai dizer, Mari, não é 3 folhas, é uma folha que se divide em 3, então ela é uma trifolhada. Mas para explicar melhor para vocês, eu digo 3 folhinhas, entendeu? 3 folhinhas. Vê se as outras são iguais a elas. Não é. Entendeu? Outra coisa que é interessante é o fruto dela. A época da floração? É, a floração, se ela explode em fevereiro, começa a explodir em fevereiro, então é 6 meses antes de fevereiro. Tá? Olha só, esse é o fruto. Tá? Esse fruto vai passando aí de mão em mão. Tá? Esse fruto, ele nasce pequenininho, vai crescendo até chegar a esse. Daqui a pouco vai encher essa tigela. Vocês sabiam? Não é que vai encher a tigela daqui a pouco? Não. É uma pegadinha. Eu queria saber se eles tinham prestado atenção na minha outra explicação. Não vai encher essa... O calor que nós estamos sentindo aqui vai fazer com que o látex solidifique, tampando os poros e não enche a tigela. Tá? Vou pegar um pouquinho, abre sua mão aí. Esfrega com o seu indicador. Como o calor, filma, deixa eu colocar aqui, ó. Ai, desculpa. Não, tudo bem. Filma o dela. Não, pega o seu indicador, esfrega. Não vai virar borracha. Ó. Viu? O calor solidifica, tampando os poros e não enche a tigela. Olha só, esse é o... de defumação. Desse mesmo jeito que vocês estão vendo, a altura, a palha, só não essa parte que tá aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui já entrou. O que que entrou aqui nessa madeira? Segurar a palha. Entrou uma máquina que cortou direitinho, entendeu? Seria tudo de pau roliço. Você sabe o que é pau roliço? É isso aqui, ó. Não, pau que é uma árvore, entendeu? Seria dessa mesma forma aqui. Compreenderam? Bem rústico, tá? Aí aqui eu sou seringueira super hiper moderna. Eu tenho isqueiro. Aqui tem que ser feito fogo. E esse fogo, minha gente, é feito com madeira verde e que tivesse resina. Eu tô usando breu branco, tá? Mas a madeira era maçaranduba, capim. E isso ajuda a fazer fogo e fumaça.
Você tira o cheiro? É do breu. Esse é do breu, mas depois eu vou colocar outro tipo de madeira, já vai modificar o cheiro. Essa sai toda nesse aqui, ó. Porque se eu não tampar, olha o que tá acontecendo. Não tá saindo fumaça por aqui? Como eu não tenho a tampa, vai ficar assim mesmo. Agora deixa eu sentar ele do ladinho. O látex coletado é colocado aqui no tacho. Eu tenho somente uma simulação. Não é o látex de verdade. Vai jogar o látex em cima do cavador. Deixa cair um pouco o excesso, seria mais grosso, então não escorreria tanto como está aqui. Leva ao fogo, gira para cá e para lá. O calor saindo vai solidificando e aos poucos a fumaça vai deixando amarelada até ficar preta. Volta e dá outro banho. E o que acontece a cada banho? Vai crescendo, camada sobre camada. Hoje terminou o látex. Amanhã você volta a banhar e continua banhando na mesma borracha. Eu não sei se eu expliquei para vocês daquela divisão, daquela linha. Pois é, que era o dia de trabalho. Se ele processasse bastante látex, aquela linha seria bem mais grossa. Entendeu? E aí termina o látex, amanhã ele volta e continua banhando. E até chegar aqui o látex tá Ainda líquido está espesso ainda. Se ele passa 24 horas, ele endureceu. 12 horas ainda está suficiente para fazer uma borracha de qualidade. Passou de 12 já vai virar Cernambi, porque ele já vai estar mais grosso, entendeu? Aí já não vai servir mais. Uma borracha fina de qualidade. Essa meta. Eram castigados quando levavam 25 quilos, por exemplo. Só a metade. Sabe qual era o castigo? Não era sua, era perder a cachaça. Cachaça para o seringueiro. Era a morfina. Era a companheira do seringueiro. Você não trouxe nem a metade, porque é 2 garrafas de cachaça. Vai levar uma, vai levar meia, não vai levar nada. Aí os coitados se ajudavam. Um ou outro dava uma dose. Para poder amenizar. Entenderam? Alguma dúvida? A casa sempre é levada por causa de animais, principalmente por causa de onça. Os estudiosos sempre falam, a onça não ataca. Ataca, gente. Ataca. Tinha um seringueiro que ele estava fazendo fogo. A onça veio e mordeu aqui. Com a marca assim, né? Relatos de que pegou criança dentro de casa, quando já tinham família, né? Já no segundo ciclo da borracha. A casa é levada, à noite tira escada para a onça não subir, onde ela pula. E mais tarde eles começavam a fechar a casa, morar juntos, porque eles começaram a perceber que eles não iriam sair do jeito que eles estavam imaginando. Tá? Eles chegavam aqui, não, vou trabalhar 2, 3 anos, eu consigo um bom dinheiro e vou voltar. É o seu território, a casa era deles, o Brasil era do indígena. O nordestino defendia a sua vida. Ninguém contou para o nordestino que ele iria passar aqui. Contou que ele ia ganhar dinheiro. Então o indígena não sabia o que o nordestino estava passando. E ele, querendo sobreviver, ia para a guerra. Entendeu? Morria tantos seringueiros que surgiam cemitérios no meio da floresta amazônica. Sabe o que mais matava? Malária, né? Febre amarela, picada de cobra, ataque de onça. Trabalho noturno. Lembra que eu falei para vocês? Trabalho noturno. Durante o dia eu faço minhas caminhadas por aqui, eu não vejo nada. É raro, né? Aparece alguma vez ou outra uma cobra, mas não é sempre. Mas se eu ver à noite, como os seguranças sempre falam, uma surucucu, uma aranha, caranguejeira desse tamanho, escorpião, quando a gente pisa, a gente faz crack. Entendeu? Imagine, naquela época, vocês, no meio da floresta amazônica, somente aquela picada, porque aqui está amplo e limpo. Naquela época, era somente aquela picada. E quando eles tomavam muita cachaça, acabavam brigando e matando na estrada. E para ele trabalhar todos os dias, ele tinha que ter uma segunda gota. Porque não se corta seringueira todo dia. Hoje ele trabalhou numa gota, numa estrada, amanhã ele passa para outra. E ele tinha N. Wilkingham,
levou 70 mil sementes, 1876. Olha o período. Bem no início. 1876. Foram plantando, as primeiras não deram certo, continuaram e começou a dar certo. O Brasil abriu os olhos para plantar na Bahia em 1909. A primeira plantação. E em 1909 eles já estavam extraindo borracha. Quando foi em 1913, ele ultrapassou a nossa produção. Lembra que eu falei que foi até 1912? Entendeu? Em 1913 ele ultrapassou a nossa produção. Então, quando ele abriu os olhos para fazer essas plantações na Bahia, já estavam extraindo látex de lá. Período de chuva não trabalhava com borracha, já deu toda vermelha já? Ontem eu estava por aqui, as crianças, tia, por que tu está toda vermelha? É a Durucu. Choveu, não trabalhava, não. Uma delas é retirada de drogas do sertão. Já ouviram falar em drogas do sertão? Com certeza. Drogas, medicinas e especiaria. Vocês ainda vão estudar, viu? Então grave bem isso aí, que quando chegar lá a professora, eu sei, tá? Drogas do sertão, grave bem esse nome. O que seria drogas? Medicinas e especiarias retiradas do Brasil pelos portugueses quando chegaram. E o que seria o sertão? O sertão é um lugar longe, a Amazônia é um sertão, porque a gente tem mania de lembrar de sertão só do Nordeste. Na seca. Na seca, mas o sertão é um lugar distante, um lugar longe, então a Amazônia também é um sertão. O que nós temos como drogas do sertão na nossa região amazônica? O óleo de andiroba, de copaíba, o urucum é uma especiaria. O urucum é uma droga do sertão. Tá? Cacau, para fazer o chocolate. As castanhas. Cumaru, o breu branco, entendeu? A pau rosa. O que mais, pessoal de Manaus aí? Pau Brasil. Pau Brasil, você falou? Não é da nossa região amazônica, mas é do Brasil e foi a droga que eles roubaram mais, que quase levou a extinção. E deu nome ao nosso país. Bem lembrado, tá bom? Então, e a castanha do Brasil, que era o carro-chefe da nossa economia. Outros iriam fazer a farinha de mandioca. Ele tinha a sua plantação. Essa é a casa do patrão, né, mãe? Olha a casa do patrão como era boa. Eu acho que eu não poderia terminar o passeio aqui na região da Amazônia dessa maneira, conhecendo o que foi o ciclo da borracha. Na verdade, que foi um ciclo nada romântico, ou deu um romance, só que é um romance com histórias muito tristes. A mesma história que a gente percebe também no ciclo do café em São Paulo, ou na mineração em Minas Gerais. O trabalhador sempre explorado, como foi aqui também, como exemplo que vimos aqui. Essa é a história do nosso país, essa é a história da miscigenação que explica a origem do povo brasileiro. E ao mesmo tempo o que fazemos da natureza e o que ainda vamos fazer. Vai depender de cada um de nós, de refletir e propor um outro final possível, final de sustentabilidade, justiça social e principalmente preservação do meio em que vivemos. É um afluente do Rio Negro, onde temos o Museu do Seringal. Na verdade são essas as ruas, entre aspas, né, que o pessoal usa para chegar nas comunidades. Imagina a dificuldade para isso. E aí, Davi? Que experiência, né? Aguardando nosso bote, nosso barco.
Está chegando o nosso transporte amazônico até o nosso restaurante flutuante, porque aqui é assim, nosso Uber é pelo rio. E aqui estamos na floresta de Igapó. Uma floresta conectada. Vai lá, vai lá. Tá bom. Agora é sua vez. E agora, no flutuante. Experimentando uma trincha flutuante com Solar açaí do Rio Negro. Tupã. Aqui, uma trinchã assada, recheada com farofa de banana, típico da Amazônia. E é isso aí. Parece raso o lugar que nós estamos, mas essas copas de árvores que vocês estão vendo, elas estão submergidas com a sua parte na terra a 15 metros de profundidade. Tem 15 metros aqui de coluna d'água. Tanto que o dono do restaurante até disse que no período da seca, aqui no ano passado e retrasado, o nível chegou a ficar tão baixo que eles tinham que andar aqui a pé por vários quilômetros. E o mais engraçado é que embaixo do flutuante ficou um jacaré que se alimentava das lagoas temporárias que acabou formando por aqui. Aqui a natureza é tão potente que me faz lembrar quando eu estive no Pantanal, onde o humano acabou se adaptando ao ambiente por conta dos períodos de cheias e secas. E aqui é a mesma coisa. Aqui o humano também acabou tendo que se adaptar aos caprichos desse bioma, à potência dessa natureza, essa grandiosidade aqui. Mesma coisa, mesma adaptação.